Então, pessoal, boa tarde. A gente vai conversar agora rapidinho sobre a lógica de programação para pessoas com deficiência visual. Eu me chamo Louise Reis, sou estudante de ciência da computação e analista de testes da Everest. Vou tentar tratar desse tema da perspectiva de uma pessoa cega, entendeu? Para tentar falar, claro, da forma mais compreensível que é possível, sobre quais as diferenças e quais os aspectos que precisam de atenção quando a gente fala, né, de programação, lógica de programação, mais especificamente falando, em um contexto que envolva pessoas com deficiência visual. Pode passar, por favor. Bom, primeiramente, quem sou eu? Como eu salientei, de ciência da computação pela Universidade Estadual de Santa Cruz, porque eu sou da Bahia. Sou analista de testes, atualmente na Everest, prestando serviços para o crédito imobiliário do Itaú Unibanco. E aqui eu pontuei alguns trabalhos que eu fiz relacionados à tecnologia assistiva. Então, o primeiro artigo que eu publiquei, né, que focava no desenvolvimento web, no ensino de química para pessoas com deficiência visual. Qual é o background desse trabalho? Eu sou de uma cidade do interior da Bahia, minúscula, na época devia ter uns 80 mil habitantes, não sabia braille e não tinha uma tabela periódica acessível. Então eu fiz uma com HTML, CSS, JavaScript e publiquei. Hoje ela não tem mais tanta utilidade, porque hoje a gente já consegue ter um acesso, mas quando eu precisava não tinha e eu morava muito longe. Então eu fiz uma e publiquei. Então gerou esse trabalho, né, do desenvolvimento web no ensino de química para pessoas com deficiência visual. E também tem um outro artigo que eu publiquei no meu segundo ano de faculdade, que é a linguagem de programação como tecnologia assistiva. Nesse, especificamente falando, eu foquei em cálculo, porque também foi um problema que eu tive, a disciplina de cálculo aplicado, 1, 2, 3, numérico, whatever, e como não tem muito trabalho focado na matemática avançada, se a gente for pesquisar na literatura, tudo orbita em torno da educação básica, a grande maioria da produção, eu fiquei à deriva. E aí precisei sobreviver à disciplina e programei uma ferramentazinha e publiquei também. Então, é só para fazer uma contextualização de quem sou eu e do porquê que a lógica de programação ela é um tema tão importante para mim. Acho que de cara já fica claro, né? Eu, como pessoa cega, fui salva muitas vezes por esse conhecimento. Pode passar, por favor? Bom, vamos começar. Quem é o nosso público? Quem são as pessoas que eu estou focando quando eu falo de lógica de programação para pessoas com deficiência visual? Eu estou restringindo o meu escopo às pessoas cegas e às pessoas com baixa visão, usuárias de leitor de telas. Mas por que as pessoas com baixa visão, especificamente usuárias de leitor de telas, como NVDA, VoiceOver e ao infinito e além? Porque essas pessoas, elas passam por o que eu posso dizer assim, uma dependência direta da tecnologia assistiva para abranger um determinado conteúdo. Então, existem percalços aí que devem ser destrinchados e que repercutem diretamente no ensino da lógica de programação. Então, esse é o público que eu foco, são as pessoas cegas e as pessoas com baixa visão, usuárias de leitor de telas. Passa, por favor, Gabs. Pode passar. Passou? Eu espero que sim. Vamos lá. Vamos começar por um conceito que as pessoas não costumam falar muito, mas ele repercute diretamente no processo de ensino e aprendizagem das pessoas cegas, né? Das pessoas cegas e com baixa visão, que é o conceito de fidedignidade semântica. O que vem a ser fidedignidade semântica? Nos parece um nome meio complicado assim, né? Mas, na verdade, é a fidelidade do sentido, né? Da semântica. Existe uma relação direta entre a acessibilidade e a semântica. E, às vezes, as pessoas elas não conseguem fazer essa diferenciação. Por quê? No senso comum, as pessoas têm essa crença de que a acessibilidade ela provê igualdade, ou seja, o que você enxerga com os olhos é o que o leitor
o NVDA ele precisa passar para o cego, igualzinho. Então, se ele está vendo por exemplo, um e-commerce, quando você tem ali desconto, promoção de R$ 25,99 por R$ 15,99, e aí visualmente você tem um taxado, uma linha que cobre o valor antigo. Tem pessoas que acreditam que o leitor de telas deveria ler R$ 25,99 taxado. Isso não é uma forma de você garantir a semântica dentro da perspectiva acessível. Então, quando a gente fala de fidedignidade semântica, a gente pressupõe que para alcançar a acessibilidade, uma tecnologia assistiva, ela precisa transmitir para o nosso usuário o sentido, a semântica do que se interpreta e não necessariamente o que se visualiza sem contexto, tá? Então é muito importante que a gente foque nisso, porque isso repercute quando estão ensinando para o cego biologia, ciência e matemática. A maioria dos cegos que faz o Enem, principalmente os mais antigos, como eu, já passou pela experiência de ter um leitor que fala, tem uns traços, uns riscos com um monte de C aqui, né? Ou seja, o cara ele está falando de uma reação orgânica de química sem te passar a semântica. E com a ausência da semântica, nós não podemos dizer que existe acessibilidade. Sobretudo, quando a gente engloba a aprendizagem e contexto educacional. Partindo desse pressuposto, a gente tem um problema que ainda hoje são pontos de discussão, principalmente na área da educação, ali básica, que é a questão da fidedignidade e as ciências exatas. Existe, né, um gargalo para se preservar a semântica no ensino de matemática e ciências exatas. Então, física, química, tudo isso, né, que engloba essa área, focando na pessoa cega. Então, eu, por exemplo, tenho pontos a resolver por conta de ausência de fidedignidade semântica nesse contexto. E isso se dá porque, obviamente, os professores eles não têm formação, então cada um faz como quer, né? Tu joga na mão de Deus, faz uma mistura e vê se dá certo. E aí acaba que isso gera uma defasagem. Então, a primeira defasagem que as pessoas cegas elas têm, ela se dá na defasagem no ensino de ciências exatas. Então, isso repercute na defasagem matemática, que mais para frente vai repercutir na defasagem em programação. Porque como a ciência da computação ela é uma área afim, né, ela é uma filha direta da matemática, então existe essa correlação entre você abranger ali, não uma ferramenta de programação, mas o conceito lógico, sabe? E a lógica, ela pressupõe mecanismos matemáticos que muitas vezes não são repassados para as pessoas cegas e quando são, tem uma defasagem de semântica. E, geralmente, quando um aluno cego ele chega para aprender programação, o pessoal já vai direto para a programação sem esse levantamento histórico. Então, seja na faculdade, seja num bootcamp, seja num curso técnico, as pessoas não costumam fazer um levantamento da criatura, sabe? Vamos ver aqui até onde você está com a sua aprendizagem matemática preservada, sabe? Para fazer essa investigação semântica mesmo. Porque, e, sobretudo, quando você foca na lógica, porque a lógica de programação, independentemente da ferramenta que você vai mudar, e acredite, ela vai mudar, a lógica ela se mantém. Então, ela é o aspecto mais relevante no ensino da programação, porque é através dela que você adquire flexibilidade para poder variar a ferramenta, para poder variar a sua stack. A tecnologia, ela orbita ciclos. Esses ciclos, eles são variáveis. E se você não tiver essa lógica consolidada, a sua propensão à obsolescência ela é muito grande. Então, a gente precisa falar da semântica, precisa falar da fidedignidade na escola e saber que quando a gente tem um aluno cego que ele chega para aprender programação, essas coisas vão repercutir. Pode passar? Agora, a gente vai falar do que é necessário para uma pessoa cega começar a estudar programação. A gente tem uma restrição em termos de material, isso é óbvio. E no Brasil, além da gente ter uma restrição em termos de material, a gente tem uma restrição quanto ao inglês. Então, a gente já tem aí 2 pontos a serem analisados, né?
Evidentemente, as pessoas cegas, elas em algum momento elas vão chegar para aprender lógica de programação, porque você tem os institutos federais com a política de cotas nos cursos técnicos, então às vezes a pessoa chega até no curso técnico, como foi o meu caso. Eu entrei no ensino médio, no médio técnico, e foi aonde eu aprendi a programar. Então essas pessoas chegam na faculdade, e essas pessoas chegam numa nova forma de aprender programação hoje em dia, que são os bootcamps. Então as pessoas chegam. Existe essa defasagem, então, em razão dessa defasagem, a gente tem que ter alguns pontos de atenção para garantir que o nosso aluno ele vá conseguir ter uma desenvoltura nesse contexto. A primeira coisa que a gente tem que observar é se o nosso aluno ele sabe reconhecer o feedback do leitor de telas. As pessoas cegas, elas utilizam uma ferramenta chamada leitor de telas para interagir com sistemas, né? Então, com a internet, com aplicativos desktop e, obviamente, mobile, né? Para Android e iOS. Esses feedbacks, eles variam de acordo com a nossa tecnologia assistiva, de acordo com o nosso sistema operacional, se é Windows, Linux e Mac, e variam também de acordo com a aplicação que a gente está acessando. A gente tem que garantir que o nosso aluno ele tem uma dominância mínima de entender o que o leitor está passando para ele, porque diferentemente de uma pessoa que enxerga, que vai poder olhar e vai ler ali erro 404, né? Pode ser que isso não aconteça com a gente, e no nosso caso existe um fator que as pessoas não abordam muito, que é uma pessoa que enxerga, ela não precisa conhecer a semântica dos componentes para poder interagir com uma interface. A pessoa cega precisa, porque muitas vezes o feedback do leitor ele vai ser passado justamente a partir dessa semântica, a semântica que nós, analistas de teste, lutamos para preservar, para garantir que o nosso usuário ele vai entender o componente com o qual ele está interagindo. Então, a gente não pode pensar em ensinar lógica de programação para um aluno que não entende o que o leitor de telas está falando para ele, porque resguardadas as proporções, o leitor vai ser como se fosse os olhos da gente. Então, a gente tem que entender o que ele está querendo dizer em um contexto de usuário comum, num Google Chrome da vida, num Word da vida, porque senão a gente não vai entender num Git, a gente não vai entender na hora de acessar por SSH, não vai entender com VS Code. Então, esse é o primeiro passo para que a gente foque em ensino de lógica de programação para uma pessoa cega, né? O segundo passo que a gente precisa observar é que a pessoa ela precisa saber como se organiza uma tela. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque, às vezes, a gente pressupõe que é explícito, né? A gente liga o computador, na parte de baixo a gente tem a área de tarefas, com o relógio bonitinho, lá. Os ícones se organizam à esquerda, o menu iniciar à esquerda, só que no canto inferior. Isso é implícito para a gente, mas para quem enxerga. No caso da pessoa cega, muitas vezes ela pode não saber, por exemplo, que quando uma janela ela é redimensionada, esses itens se rearranjam, se realocam, e pode parecer que não faz diferença, porque o leitor de telas vai passar por ali mesmo, só que a gente tem que ter, desde quando a gente vai ensinar a lógica de programação para o nosso aluno, a concepção de que ele não vai trabalhar sozinho e ele não está sozinho. Então, muitas vezes, ele vai precisar dar uma referência visual para conseguir uma ajuda. Quantas vezes eu precisei? Não, é um botão azul que fica na parte inferior da interface. Então, a gente precisa garantir que o aluno ele tenha esse conhecimento mínimo da organização da tela, dos componentes. Não precisa saber tudo, afinal de contas, a gente não vai usar mesmo não, né? Mas a gente precisa saber o básico para poder até conseguir ajuda, porque a gente vai interagir com pessoas visuais. Quando a gente se tornar desenvolvedor, o nosso time ele vai ser majoritariamente visual. E desde o ensino da lógica, a gente tem que partir do pressuposto que o nosso aluno ele vai estar integrado. Então, assegurar que ele conhece as telas, assegurar que ele entende quando alguém cita a nomenclatura de um componente é crucial para que ele não só aprenda a lógica, mas que ele também consiga se integrar, até para conseguir ajuda para poder avançar nos seus estudos. Outro ponto importante, o Braille. As pessoas acham, tem muito cego que acha que o Braille morreu e que ele não é importante para mais nada no planeta Terra e que muito menos para aprender a programar. Porém, partindo da minha própria experiência, eu aprendi a programar antes de aprender o Braille. Eu aprendi o Braille na faculdade e aprendi a programar no ensino médio. Quando eu aprendi o Braille,
a minha capacidade de pensar na organização da lógica de um programa em um fluxo, porque a gente trabalha com fluxo, com modularização, com a estruturação de uma tarefa, porque é para isso que a gente vai conceber um programa, se tornou muito mais palpável a partir do Braille. Às vezes você precisa de fazer um teste de mesa, você precisa organizar a sua ideia e, principalmente, você precisa saber escrever. Sabe, não adianta nada a gente saber fazer um programa que funcione maravilhosamente bem e a gente não saber escrever para o nosso usuário uma mensagem que ele consiga entender o que o nosso programa quer passar para ele. E para evitar que o nosso aluno ele tenha problemas com ortografia, com estruturação de frases, porque afinal de contas o programa ele vai ter uma interface e a pessoa, quando ela estiver num time, pode ser que ela não tenha que construir, mas quando ela está aprendendo, a ideia é que ela construa um fluxo. E esse fluxo ele não pode ter erros grossos, sabe? Erros de ortografia, porque a gente está simulando ali uma aplicação do mundo real em algum momento. Então, o Braille ele é extremamente importante, ele não morreu, e digo mais, ele é fundamental para que a gente siga se aprimorando como desenvolvedor, mas em qualquer área, sabe? Outra coisa que eu saliento é o LaTeX. LaTeX, ele é uma linguagem de marcação, ele não é uma linguagem de programação. Ele é uma forma que a gente encontrou de representar símbolos, preservando a semântica para a pessoa cega, mas ao mesmo tempo se comunicando com a pessoa que enxerga. Porque, por exemplo, existe uma coisa na matemática que é os mesmos algarismos, eles têm sentidos diferentes se você colocar em uma determinada posição, em um determinado tamanho. O x ao quadrado, na matemática, é um x seguido do número 2, só que um 2 sobrescrito, pequenininho, né? E aí o LaTeX, ele é uma forma que a gente encontra de escrever essas equações, preservando essa linguagem das pessoas visuais, de como elas vão ver o produto final, só que você que é cego vai ter uma forma de entender, sabe, esse código sem precisar do suporte de terceiros, e isso vai fazer com que você consiga até estruturar fluxos de documentação. É uma coisa muito importante e ajuda, inclusive, a desenvolver o pensamento lógico, porque ele segue um princípio de uma linguagem de marcação, similar ao HTML, né? Tem começo, meio, fim, e ajuda até o aluno a entender que a base da lógica de programação é lidar com fluxos e modularizações a fim de desenvolver, né, uma solução para algum tipo de problema. Então, eu acho importante pontuar. Pode passar? Ok. Agora, deixa eu só me situar aqui, produção. Vamos falar de didática, né? Tem um probleminha na didática das pessoas que enxergam quando elas vão ensinar programação para pessoas cegas, que é o seguinte: as pessoas que enxergam, elas são muito orientadas ao visual, lógico, né? Pela própria natureza dominante da visão. Então, elas estão acostumadas a lidar com um fluxo de informações paralelas. Tá olhando em cima, embaixo, do lado, do outro, tudo ao mesmo tempo. E tudo isso misturado com cores, e você usa cores para diferenciar a semântica, né? Então, o que é variável tá branco, o que é link tá azulzinho com sublinhado embaixo. E aí a gente tem a indentação, né? Que é a questão de, para separar blocos de código, quando eu estou aprendendo a programar, eu uso a indentação, como eu estou aprendendo sempre, né? Eu uso a indentação para que eu possa bater o olho no meu código e saber onde começa um fluxo, onde termina um fluxo daquele bloco, né? Quando você está dando aula para uma pessoa cega, é muito difícil que um professor ele se desapegue logo de cara dessa lógica. Então ele fica tentando, em vez de transpor a semântica no que a gente chama de fidedignidade semântica, ele fica tentando, como eu posso dizer assim, adaptar o visual. Ele fica tentando fazer o cego enxergar através do vetor de telas. Não, você dá aqui 50 barras de espaço, você vai bater ali no código. Não, é fácil. Clicou aqui, ali. E aí você tem uma mistura, né, da lógica visual com esses apontamentos de aqui, de ali. E tem um outro problema também, que é as pessoas às vezes não consideram a configuração das ferramentas para o leitor, consideram para quem enxerga. Então existe um conflito da lógica visual
com a lógica sequencial, que é a lógica que a gente segue, né? Porque a visão, ela é um sentido que abrange várias informações ao mesmo tempo, mas a audição não, ela é um sentido sequencial. E isso, desde que a gente começa a ensinar lógica, impacta tanto na questão do conteúdo, mas na ferramenta, até na montagem do ambiente, em tudo, sabe? E a gente tem que ter esse ponto de atenção, porque senão a gente não consegue sair da lógica em si e não vai conseguir ensinar linguagem nenhuma para o nosso aluno. Outro ponto importante, a organização das ferramentas, né? Eu não trouxe aqui nenhuma linguagem específica, porque é um universo tão grande e a gente está aqui, né, com uma plateia tão diversa que eu preferi focar nesses pontos de atenção que são mais genéricos. Mas a organização das ferramentas é um outro ponto que dá bastante problema. Por exemplo, a maioria dos desenvolvedores, principalmente web, usa Visual Studio Code, né, o Visual VS Code. Então, geralmente, os tutoriais dizem, aí você coloca um minimap da direita e vai clicando, e eles te ensinam a configurar o editor como eles configuram, e não tem muito esse feeling de, como que fica isso no leitor de tela, sabe? Não tem essa parte. Tem que ativar o suporte de acessibilidade no editor de código, tem que conhecer de como que o leitor de telas se comporta integrado com essas ferramentas, tudo isso é relevante e as pessoas não param, elas tentam, como eu falei, tentam fazer o cego enxergar através do leitor de telas, só que com a lógica delas, e não tenta fazer essa conversão semântica. Então isso é um problema que, como vocês podem observar, repercute não só na questão da didática em termos de conteúdo, mas desde a organização das ferramentas, né? Outro ponto importante que eu falo é a didática orientada ao conceito. Por que a didática orientada ao conceito? Pessoal, principalmente que for muito ligado à área de educação, vai saber do que eu estou falando. Para a gente passar um conceito para um aluno que enxerga, muitas vezes a gente usa metáforas visuais, figuras, para tentar tornar aquele conceito mais palatável. Isso acontece muito em matemática. Para a gente enfiar na cabeça do aluno uma função, a gente não dá para ele a definição de uma função. A gente dá para ele um gráfico, né, de uma função. Parábola para cima, parábola para baixo. E aí, através daquela organização visual, ele deriva o conceito. No nosso caso, é o contrário. A gente até pode se relacionar com os aspectos visuais, mas o que tem que ser o nosso baldrame, o que tem que basilar a nossa interação com programação, com matemática, na verdade, com qualquer tipo de conteúdo, é o conceito em si. Mas de que forma eu faço isso, Loise? Isso depende do aluno e depende do que você está querendo ensinar. Não tem uma receita pronta, mas esses pontos de atenção a gente tem que ter para que a gente mantenha o principal, que é a fidedignidade semântica, seja para a lógica de programação ou para qualquer coisa que a gente esteja querendo passar. Pode passar, por favor, Gabi? Agora a gente vai fazer alguns comentários, né? Porque acontece bastante. Esse são os comentários, sim. Como eu posso dizer o seguinte, quando a gente foca nisso que eu falei anteriormente, a gente tem um processo que pode ser observado até com base na história do criador do NVDA. Se o aluno aprende a lógica de programação, com o tempo ele encontra as próprias estratégias dele, e aí ele mesmo vai ajudar a construir interfaces mais acessíveis e vai se tornar um colaborador do processo inclusivo de outros. Isso aconteceu na minha vida e acontece na vida de vários cegos que se relacionam direta ou indiretamente com a programação. Então, hoje a gente tem a Lei 3.146, né, que preconiza a acessibilidade digital, está em voga esse tema da acessibilidade digital, e a gente precisa trazer esse conceito da acessibilidade para o ensino da programação, para que a gente tenha pessoas cegas também inclusas no processo de desenvolvimento, sabe? Porque quando a gente tem uma pessoa cega inclusa no processo de desenvolvimento, a gente antecipa, né? A gente antevê a acessibilidade, faz com que ela venha nativa, e isso faz com que você tenha uma interação mais direta e uma difusão mais efetiva da acessibilidade, porque afinal de contas, ela também precisa chegar entre os programadores, né? E esse é um aspecto muito importante, né?
trazer a pessoa cega não somente como objeto da acessibilidade. Senta aqui, Cláudia, eu faço para você e você só diz se tá bom. E se tiver ruim, você também não precisa comentar, não. Então, não é isso. A gente quer que a pessoa cega saia da condição de objeto da acessibilidade para que ela chegue na condição de colaboradora, contribuinte ativa do seu processo e do processo de outros, né? Acontece também o empoderamento através da lógica. Porque o que é que eu falo isso? Cara, eu não tenho na faculdade uma calculadora científica. E eu tenho matérias como estatística, cálculo 3, álgebra. Tudo isso quem me salva é a programação. Eu faço tudo em Python, LaTeX, C. Eu uso o Vim e o terminal na minha veia para poder sobreviver à minha faculdade, sabe? Então, a lógica de programação e a programação em si, elas se convertem em tecnologias assistivas que empoderam o sujeito para além da programação, sabe? Porque a gente tem que pensar que a programação ela existe para solucionar problemas. E a falta de acessibilidade ela é um problema. Então, você passando esse conhecimento para o seu aluno, você vai fazer com que ele seja ativo e que ele possa criar soluções para a falta de acessibilidade no cotidiano dele mesmo, como acontece comigo, sabe? Eu não tenho uma calculadora científica, eu estou no interior, absolutamente isolada de qualquer centro, tudo bem. Se tiver um computador com leitor de telas, eu faço em Python e tá tudo bem, sabe? Então é isso, pensar no empoderamento a partir da lógica de programação, a partir desse conhecimento. E outra coisa muito importante, passar a lógica antes da ferramenta, sabe? Tem uma controvérsia dentro do universo da programação que é a gente casa com a primeira linguagem de programação que a gente aprende. É um casamento difícil. O divórcio ele é bem doloroso. Isso não pode acontecer, porque, como eu falei, a tecnologia ela é bastante volátil, a gente tem ciclos de obsolescência e a gente tem que casar com a lógica, não com uma ferramenta, porque as ferramentas elas vão passar. O cara que aprendia Visual Basic nos anos 90, com certeza hoje ele tem que se renovar. E fazer com que a semântica seja preservada no ensino da lógica faz com que o aluno ele tenha essa flexibilidade para poder alternar a ferramenta sem ter esse apego, sabe? Se eu não sair dessa, eu não sei mais programar. Isso é importante para qualquer programador, mas no nosso caso é ainda mais fundamental, como eu falei, né? Porque existe essa interdependência com a tecnologia assistiva, essa carência de materiais e, ao mesmo tempo, os benefícios de se empoderar através da programação. Pode passar, por favor? Bom, pessoal, é isso. Para encerrar, eu só queria dizer que a gente não pode julgar o nosso aluno todos os cegos como se fossem só um. A gente não aprende a programar do mesmo jeito. É como dizer que todas as pessoas que têm o cabelo moreno vão aprender matemática da mesma forma. Não vão. Tudo depende de uma análise contextual e tudo depende de você analisar o que você tem que transmitir e o seu aluno, sabe? E ter essa flexibilidade para adaptar, que é o que a gente espera de um ambiente educacional. Eu espero que tenha passado, que tenha sido útil, e qualquer coisa, estamos por aí.